É uma coisa que muita gente pergunta mesmo pra mim. Li, como ser aprovada, sendo que eu estudei em escola pública a vida inteira, não tive base, não tive preparo, enfim. E bom, como é que a gente consegue superar esse obstáculo? Como é que a gente consegue melhorar isso, né? Como é que a gente consegue passar por esse problema, tá? Então, olha só, né? A primeira coisa que você precisa entender. Boa tarde para todos vocês. Oi para todos os vestibulindos que estão por aqui já. E olha só, nosso assunto de hoje é justamente um obstáculo para muitas pessoas. Que é o seguinte, tem muita gente que chega em mim e fala assim: Lilian, tô começando a me preparar para o vestibulinho, tô começando a pensar no vestibulinho, quero muito entrar na ETEC, tô no 9º ano, ou o pessoal do ensino médio também, e falam para mim o seguinte: como é que eu posso ser aprovado se eu estudo numa escola pública? E por que surge esse questionamento, né? Porque tem muitas pessoas que entendem que a escola em que elas estão não oferece um ensino tão bom assim. Então, certamente, vocês vão se identificar com o que eu vou dizer aqui, que é um fato, não é a minha opinião, tá? Claro que eu sei que escola pública é um conceito muito amplo, né? Tem escolas públicas que são boas, tem escolas públicas que, assim, talvez nem pudessem ser chamadas de escolas, que tem um ensino realmente muito fraco. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas que são de escolas municipais, estaduais, principalmente de escolas, que assim como a escola em que eu estudei no fundamental, sofriam com uma falta de recurso, ou seja, não tinha estrutura para muitas coisas, os professores não aguentavam a escola, então era muito comum que alguns professores durassem, assim, 6 meses na escola. Aí, no próximo semestre, perguntavam: e aí, gente, cadê o professor de matemática? Ai, não é mais aquele. Tem que esperar aí 2 semanas para chegar um novo. Aí chegava um novo, o novo não aguentava nem 3 meses. Então, quem estuda em escola pública sabe que normalmente acontece isso. Tem alguns problemas que quem é de escolas que, ainda que tenham um ensino gratuito, são um pouco diferentes. Por exemplo, a ETEC, que é uma escola com uma estrutura diferente. E quem estuda em escola particular não passa por os perrengues, né? Por tantos perrengues que as pessoas da escola estadual e da municipal passam. E eu falo isso por experiência e também vendo muitos alunos meus que foram de escolas públicas, né? Então, é muito comum essa situação. Não acontece só na minha cidade, que é uma cidade pequena. Acontece também em grandes capitais, como São Paulo, né? Tem muita escola em São Paulo que, infelizmente, não tem um ensino muito bom. Por quê? Porque tem essa falta de estrutura, o corpo docente, que são os professores, às vezes não conseguem lidar com os problemas comportamentais da turma, porque muitas vezes, infelizmente, tem problemas de comportamento na turma, os professores não toleram e eles não conseguem continuar naquela escola mesmo, prejudica até a saúde deles, né? E tudo isso reflete numa coisa, uma falta de base, assim, intensa, sabe, em relação a algumas matérias, ou seja, uma dificuldade para aprender aquele conteúdo, né? Falta de base é quando você não teve uma informação que você deveria ter tido. Por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha alguns colegas que estudavam em escolas melhores que a que eu estudava. Então, alguns colegas que eles eram de escolas particulares, alguns colegas que estudavam em escolas que eram um pouco mais puxadas, enfim. E aí eles falavam assim: porque quando eu estava aprendendo biologia celular, aí eu ficava: biologia celular? Oi? Que isso? Então, uma amiga minha mesmo, uma vez, tinha comentado sobre mitocôndria. E eu fiquei meio: mitocôndria? No 9º ano. Eu não sabia o que era mitocôndria no 9º ano. Eu não sabia, pior ainda, o que era eucarionte no 9º ano. Por quê? Porque eu não tive essa base na escola, sabe? E eu posso garantir pra vocês que era muito mais difícil ter acesso à informação na internet quando eu estava no 9º ano do que agora em 2021. As coisas, felizmente, mudaram bastante. Então, é muito comum que as pessoas tenham esse problema da falta de base em algumas matérias. Outra coisa, às vezes os professores até passam aquele assunto, mas pincelam aquele assunto. É um assunto muito superficial, né? Então é um outro problema. Por quê? Porque você vai ter uma aula, por exemplo, de biologia celular, daí o professor explica para você assim: porque existe a mitocôndria. Mas não explica para você o que é a mitocôndria, não explica para você o que são aquelas estruturas todas, enfim. E aí, por esse motivo, né, o que acaba acontecendo é que a pessoa não vai conseguir ali ter um aprendizado bom o suficiente pro vestibulinho. Como todo mundo sabe, o vestibulinho tem uma prova que acontece somente, gente, em 2020, ou seja, a seleção do meio do ano de 2020, para entrar na ETEC ainda em 2020, e a seleção que aconteceu no final de 2020 para entrar na ETEC no começo de 2021, tá? Foram seleções por histórico, condições excepcionais por conta da pandemia, mas agora, felizmente, já temos vacina e as coisas estão voltando ao normal. Então, não coloquem na cabeça de vocês que a prova do vestibulinho acabou, tá? 2020 não teve prova por conta das condições de 2020, né? E não uma coisa que vai acontecer para sempre.
ok? Então, muitas vezes o conteúdo que você teve na escola, por ter sido muito superficial, ele faz com que você não consiga ir bem numa prova. É um conteúdo que no seu colégio você até consegue acompanhar, mas quando você chega num vestibulinho, num vestibular, numa prova de bolsas, você pensa assim, meu Deus, eu já vi esse nomezinho, né, mitocôndria, por exemplo, mas eu não sei o que significa isso. Era o meu caso com a palavra eucarionte, eu não sabia o que era um ser eucarionte, sabe? No 9º ano, né, o que é vergonhoso. Então, é muito importante que você entenda que às vezes o fato de estar numa escola que não te dá uma base o suficiente, você fica com conteúdo muito superficial, fica com conteúdo ali que ele não vai fazer com que você consiga ter o aprendizado que você precisa, né? Que você consiga ali ter aquela informação que vai ser necessária quando você fizer uma prova, quando você fizer ali alguma coisa que te exija um conhecimento maior, tá? E um outro problema, né? Um terceiro problema, esse afeta mais algumas pessoas do que outras. Uma certa insegurança por conta da concorrência. Quem se sente inseguro por conta da concorrência, levanta a mão também, que eu quero saber. Então é muito comum que as pessoas se sintam inseguras, principalmente quando elas querem concorrer, por exemplo, nas ETECs que são maiores, assim, nas ETECs mais conhecidas. Por quê? Porque elas sabem que vai ter muita gente de escola particular, inclusive, que vai concorrer, que vai disputar naquela instituição, né? Então, por exemplo, a ETESP. A ETESP é uma das melhores ETECs de São Paulo, que é a ETEC de São Paulo, por isso que é ETESP. E tem muita gente que sai da escola particular para ir para a ETESP. A mesma coisa, a ETEC Getúlio Vargas. Tem muita gente que sai da particular para ir para a CETEC, porque ela tem um ensino muito bom. Então, as pessoas, automaticamente, elas vão querer ir para uma escola que vai ter aquela qualidade que elas precisam, que elas querem ter, e que elas não vão ter que pagar mensalidade ali que elas pagariam numa escola particular, né? E essa insegurança também é um problema para quem estuda em escola pública, tá? Então, só contextualizando nesse começo, né, o porquê desse tema da live. É uma coisa que muita gente pergunta mesmo para mim. Li, como ser aprovada, sendo que eu estudei em escola pública a vida inteira, não tive base, não tive preparo, enfim. E bom, como é que a gente consegue superar esse obstáculo? Como é que a gente consegue melhorar isso, né? Como é que a gente consegue passar por esse problema, tá? Então, olha só, né? A primeira coisa que você precisa entender. Você precisa colocar na sua cabeça que ninguém nasce tendo base nos estudos. Ninguém nasce tendo conhecimento já, tá? Então, é importante que você leve em consideração que base não se nasce tendo, ela tem que ser criada. Escreve aí nos comentários quem tá no YouTube. Você não nasce tendo base, você cria a base. Ou seja, a pessoa que estudou numa escola melhor, ela teve essa possibilidade, né, essa chance maior de criar a base dos estudos dela ali dentro de uma escola que tinha estrutura, que ela queria e tudo mais. Agora, a pessoa que estudou numa escola mais fraca, seja uma escola pública, ou às vezes até mesmo uma escola particular, que não é tão boa assim, é uma pessoa que ela não nasceu tendo essa base, assim como ninguém nasce, e também não foi criada essa base ao longo do ensino fundamental dela, mas ela vai ter que criar essa base. Como que ela vai criar essa base, né? Eu sei que é uma pergunta que muitos de vocês devem perguntar, devem pensar isso. Você vai criar essa base em casa, estudando. E é possível? É totalmente possível. Eu achei até interessante que VV_Smith escreveu o seguinte: Lilian, você tem que lembrar também que agora é mais fácil pra gente que tá aprendendo com você. Então vai facilitar. Eu achei muito legal esse comentário. Por que eu achei muito legal esse comentário? Porque essa pessoa, ela já entendeu que ainda que a escola dela não tenha dado a base que ela precisa, ela tem outros meios para isso. Então ela tá aqui na live, ela certamente acompanha outros conteúdos meus também, por isso ela se sente já ajudada a ponto de conseguir evoluir, né? De conseguir criar essa base que ela não teve antes. E é muito legal esse pensamento. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pensam: meu Deus, eu não tive uma base na escola, o que vai acontecer? Eu vou reprovar. E não, calma, respira e não pira. Todo mundo tem potencial, tem capacidade para criar essa base, estudando em casa, para conseguir aprender, mesmo que você não esteja dentro da escola. Eu sei melhor do que ninguém que a escola é um ambiente muito importante, né? Inclusive, por conta da pandemia, tem muitos profissionais de saúde e da educação também comentado que o maior problema do período das escolas fechadas não foi em relação ao aprendizado. Porque aprendizado, quem tá aqui consegue aprender. Quem tem internet consegue aprender, né? Mas sim em relação a questões psicológicas também das pessoas. Mas quando a gente fala do aprendizado em si mesmo, você consegue criar essa base, sabe? Estudando na sua casa. Completamente possível você fazer isso. Prova disso é que não só o que a VV Smith ou VV Smith falou aqui, né? Mas alguns alunos meus também são uma baita prova disso, sabe? Eu lembro do Fernando, né? Eu sempre falo do Fernando, porque o Fernando é um exemplo incrível. Inclusive, abraço pro Fernando, pra Dani, que é a mãe dele também, pro irmão dele, Gustavo. Então, Gabriel, na verdade. Então, assim, o Fernando, ele era um menino que estudava numa escola que não tinha
uma qualidade muito boa, que a própria professora dele falava que ele não conseguiria ser aprovado na ETEC, e ele conseguiu ser aprovado na ETEC. Então, como assim, né? O que aconteceu com ele? O que ele tem de diferente de todo mundo? Nada diferente de todo mundo. O que aconteceu com ele é que ele usou o que ele podia em casa para ele conseguir aprender, sabe? E todo mundo tem capacidade de fazer isso. Não foi só o Fernando, né? A Ana também, a Karen, enfim. Tantos alunos meus, inclusive a maioria dos meus alunos, vem de escola pública e é totalmente possível que você aprenda, mesmo que você tenha vindo de escola pública, tá? Totalmente possível você criar essa base. Então não pensa assim, meu Deus, não tive base na escola, já era pra mim. Não já era pra você coisa nenhuma. Todo mundo tem capacidade de aprender. É sério, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Não tô criando exceção nenhuma aqui. Todo mundo mesmo tem potencial de aprender coisas que a escola não ensinou para você, tá bom? Então, como eu falei, todo mundo tem potencial para aprender. Todo mundo consegue criar essa base em casa. E eu não tô nem dando exemplos meus, porque eu sei que tem gente que acha que eu sou um gênio, apesar de eu passar para vocês o tempo todo que eu não sou um gênio, que eu não nasci sabendo as coisas, que para mim não foi mamão com açúcar ser aprovada. Eu sempre prefiro trazer exemplos de outras pessoas mais próximas, até mesmo da faixa etária de vocês. Então, o Fê mesmo estava no 9º ano de uma escola que não tinha o ensino que ele precisava, ele conseguiu ser aprovado. A Ana também estava no 9º ano, a Karen também, sabe? Então é importante que você entenda, tá? É importante que você entenda que todo mundo consegue ter esse aprendizado. Como é que você vai fazer isso, né? Uma coisa que você não pode fazer, na verdade, é querer correr contra o tempo para estudar tudo de uma vez. Eu sempre falo isso para vocês. Tem gente que pensa assim: não tive base na escola, então, em fevereiro, eu vou dar conta de todo o conteúdo que eu preciso estudar. E aí as pessoas tentam fazer isso e não conseguem. Porque imagina que você tá no primeiro degrau de uma escada. Aí você olha pra cima e tem o 20º. Aí você pensa: eu vou subir do primeiro direto pro 20º. Você vai conseguir? Não vai conseguir, né? Tua perna não vai alcançar. Você subir ali 20 degraus de uma vez, 19 degraus de uma vez, na verdade, não dá certo. Você precisa respeitar o ritmo gradativo das coisas. Você precisa entender que você aprende indo um passo de cada vez, não querendo dar um passo grande demais. Então é muito importante que você não cometa o erro, sabe, de querer estudar tudo de uma vez, né? Agora que eu te falei que você tem potencial para aprender em casa, o que você não aprendeu na escola, eu sei que você pode pensar: ai, que legal, então agora eu vou pegar todo o conteúdo e vou estudar de um dia só. Não, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso, né? Porque se você tentar fazer isso, automaticamente você vai ter uma dificuldade muito maior para você aprender. Você não vai conseguir dar conta de todo o conteúdo que você precisa. Você não vai conseguir levar esse conteúdo para memória de longa duração. Explicando aqui para Ju, para Pietra, para todo mundo que é novo, gente, a gente tem 2 sistemas no nosso cérebro, digamos assim, e um deles é o que faz com que a gente consiga realmente aprender a informação, tá? Você precisa levar a informação para a tua memória de longa duração para que você aprenda. E se você tenta injetar muita informação de uma vez só, sem estudar essa informação com qualidade, você não a leva para a memória de longa duração. E aí, automaticamente, você entra naquele ciclo de estuda, esquece, estuda, esquece, estuda, esquece. Ou seja, não dá certo. Então, é importante que você entenda que dá para você aprender, sim. Dá para você recuperar essa base, sim, aos poucos, tá? E não tentando aprender tudo de uma vez só. Se você tentar aprender tudo de uma vez só, automaticamente você não vai conseguir dar conta, você vai ter uma sobrecarga ali nos seus estudos, e essa sobrecarga naturalmente vai aumentar a sua ansiedade. Aumentando a sua ansiedade, e eu falo claramente aumentando a ansiedade, porque todo mundo praticamente tem ansiedade, né, atualmente. Então, quando você aumenta essa ansiedade, fica mais difícil que você aprenda, fica mais complicado para você, sabe? Então, além de você prejudicar tudo, né, além de você não conseguir aprender o conteúdo, você começa a travar nos próximos conteúdos que vem pela frente, sabe? Você não consegue dar conta de literalmente nada que você tenha que estudar. E isso é horrível, né? Tem gente que certamente já passou por isso, a sensação de que tá ali numa areia movediça. Você tenta aprender, mas parece que você vai caindo assim, aí você se recupera, aí vai caindo de novo e parece que você nunca aprende, nunca sai do lugar, tá? Então é fundamental que você entenda que dá pra você aprender, sim, mas você tem que aprender o conteúdo, tem que aprender a informação quando ela tá no momento certo pra ser aprendida, digamos assim, né? Ou seja, você tem que levar em consideração que você só vai aprender o conteúdo se você respeitar o grau daquele conteúdo, se você respeitar o teu tempo, se você respeitar a tua velocidade de aprendizagem. E o que significa respeitar o grau do conteúdo? Tem uma técnica que chama BMI, é uma técnica que você vai seguir para que você consiga estudar primeiro os assuntos mais simples de cada matéria. Por que isso? Porque se você pega o assunto mais caótico de física, para começar por ele, naturalmente você não vai conseguir aprender nem aquele assunto nem os outros.
Porque o teu cérebro não tem preparo para isso ainda. Então você precisa começar pelo básico, sempre. A pessoa que não tem base, ela vai ter essa necessidade aí de repor a base dela. Então, ela vai precisar dar uma atenção maior para os tópicos basais. O que são tópicos basais, né? Para quem é iniciante e não sabe. Os tópicos basais, eles são aqueles conteúdos que vão servir de base para que você aprenda os próximos conteúdos que virão pela frente, tá? Então, é importante que você comece pelos tópicos basais, é importante que você entenda ali que tem assuntos que eles vêm primeiro e que você respeite isso. Não tenta pular para o tópico mais difícil. Tentando pular para o tópico mais difícil, você vai se sabotar, você vai achar que está sendo incrível, né? Nossa, eu sou fantástico, eu sou o Batman. Mas você não é, você está sendo uma pessoa que simplesmente ali vai estar com mais dificuldade. Uma pessoa que vai estar tentando aprender alguma coisa, mas não está aprendendo de jeito nenhum, que está ali com um aprendizado ilusório. O que é esse aprendizado ilusório? Aprendizado ilusório é aquele aprendizado que você acha que ele tá indo pro teu cérebro, mas você não tá aprendendo verdadeiramente. Você tá só decorando ali algumas coisas, pegando alguns pontos daquele conteúdo, mas você não tá pegando a essência daquele conteúdo, não tá pegando a parte que é importante pra prova que você precisa fazer. E isso acontece muito com quem começa no mais avançado achando que é o Batman, achando que é fantástico, pensando, nossa, tô sendo muito inteligente. Não tá, desculpa dizer. Você tá boicotando o seu próprio aprendizado. Então, não boicote o seu próprio aprendizado, tá? Você precisa criar essa base de estudos que a tua escola não deu. Você começa fazendo isso, pegando os assuntos, começando do básico, né? Outra coisa que você precisa fazer, entenda qual frequência que você precisa estudar cada matéria. Isso entra no FDI, que é outra técnica de estudos. Então, por que é importante que você faça isso? Porque às vezes você manja muito de português. Você vai super bem em português. E aí você vai lá e você começa a estudar português com a mesma frequência que você estuda matemática. Que você não acha impossível, mas você acha um pouquinho difícil. Você acha mesmo que o teu aprendizado vai dar certo você estudando da mesma frequência, na mesma proporção ali, com a mesma dedicação, uma matéria que você manja muito, que você sabe tudo praticamente, e a outra que você sabe vários nadas? Não vai, né? Você vai acabar prejudicando alguma parte do seu aprendizado, tá? Algum daqueles conteúdos não vai fixar de verdade na tua mente. Então, é importante que você entenda que tem uma frequência para cada coisa que você vai estudar. E um terceiro ponto, é importante que você estude também um conteúdo direcionado e um conteúdo que não seja muito absurdamente extenso. Eu vejo algumas pessoas que ficam 5 horas por dia só vendo videoaula do mesmo assunto. Faz sentido? Não faz. Por que não faz sentido você fazer isso? Porque a ETEC não vai te cobrar todos aqueles aspectos daquele conteúdo. Então, sabendo ali, né, com base no mapeamento que você vai fazer, que você vai ver quais pontos de cada conteúdo são os pontos que são importantes, e aí esses pontos que são importantes são os pontos que você vai direcionar o teu estudo, tá? São os pontos que você vai realmente focar a sua atenção, né? E aí você focando a sua atenção nesses assuntos, automaticamente você vai conseguir ter um aprendizado melhor, tá bom? E por que eu falo de não pegar um conteúdo absurdamente extenso? Primeiro, para você justamente não pegar informações desnecessárias para tua prova, e segundo, para você não se sobrecarregar também. Tem pessoas que elas ficam tentando estudar 12 horas seguidas achando que isso vai dar certo, mas elas só sobrecarregam mais. E como elas acabam se sobrecarregando, o que vai acontecer com elas? Novamente, elas vão pecar pelo excesso, não vão conseguir aprender mesmo o conteúdo. Então, foca em conteúdos que vão ser específicos ali, né? Que vão fazer sentido para a prova que você quer fazer, sabe? Que vão ser realmente importantes para o vestibulinho. E aí, uma coisa, assim, muito prática que você já pode fazer hoje mesmo, e eu posso garantir que você pode fazer hoje, é você pegar um tópico basal de física, principalmente você que é de escola pública e sabe que você não aprendeu física na escola e você precisa, sim, desse assunto, e você estudar hoje esse tópico. Se você já souber fazer estudo ativo, que eu já falei por aqui sobre estudo ativo em algumas lives anteriores, se você já souber quais são as etapas do estudo ativo, perfeito. Estuda esse conteúdo hoje fazendo o estudo ativo. Se você não souber, estuda, só para você já começar a se familiarizar com esse assunto mesmo, sabe? Então, um tópico basal aí fundamental de física para você estudar. Conceitos básicos da física. Cara, ninguém aprende de leis de Newton, cinemática, calorimetria, energias e outros assuntos importantes para o vestibulinho sem que você saiba os conceitos básicos da física. A física tem alguns conceitos muito básicos, né? E você precisa saber esses conceitos muito básicos. E eles têm que ser ali a primeira coisa que você vai estudar dentro dessa matéria, tá? Então é isso.
Gente, muito obrigada de verdade pela presença de vocês aqui, pelo calor humano virtual aqui na live. Parabéns a todo mundo da turma do Foco no Foco, o pessoal que prestou atenção, que anotou. Podem ter certeza, certeza absoluta mesmo, eu falo com toda a certeza do mundo. Que quem tá aqui realmente dedicado já tá à frente de muita gente, né? Obrigada por estarem aqui, por serem quietinhos, comportados. Parabéns para quem prestou atenção durante a maior parte do tempo. Se você gostou, então, deixa o gostei aqui. E se você chegou hoje por aqui, clica no botãozinho de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho para vocês e a gente se vê de volta, então, nas próximas lives e nos próximos vídeos aqui no canal.